Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia do reino, e curava seu povo doente de todos os males, sua gente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela põe em evidência o poder de Nosso Senhor de curar os enfermos. O poder curador de Deus é o centro da liturgia de hoje. Primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías, aproximadamente de 500 a 600 anos antes de Cristo. O povo se encontrava, quem Isaías se dirigia, numa terra estrangeira, desolado, passando por uma crise de fé muito grande, muito profunda, porque aquele povo tinha um dogma de que a descendência de Davi, da casa real, iria permanecer para sempre, e que a cidade de Judá, cidade de Jerusalém, por ali estar o templo do Senhor, nunca seria destruído. Entretanto, eles estavam sem rei e sem cidade. Diante daquilo que eles tinham firme confiança na promessa de Deus, e que não se cumpriu do jeito como eles queriam, eles se sentem confusos na sua fé. Então, muitos deles começam a diminuir o poder do Senhor, elevando os deuses, da Babilônia. Então, é nesse contexto que o profeta Isaías, ele traz uma mensagem de esperança àquele povo. E essa mensagem começa assim: criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Isaías começa a profetizar aquele cumprimento das promessas que o povo estava esperando. Cumprimento esse que hoje a gente sabe que se deu em Jesus Cristo. E qual é, na primeira leitura, as características que Isaías anuncia de que o dia do Senhor, esse Deus que vem para vingar o seu povo e para salvar o seu povo, o que ele traria de novidade? A novidade é que viria para restituir a saúde do seu povo. Logo,
os cegos enxergariam, os surdos ouviriam, os coxos saltariam. Também o clima seria mudado, porque vai dizer que a região árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Isaías começa a profetizar aquilo que no evangelho de hoje se cumpriu. Qual foi a cura que nosso Senhor fez no evangelho de hoje? Um surdo não era mudo. Ele falava com dificuldade. Provavelmente ele era gago. Era um surdo gago. A multidão apresenta aquele doente a Jesus e pede a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. Este gesto é muito significativo para os judeus. O ato de impor as mãos sempre representa um ato de transmissão de poder de uma coisa para outra. Por isso que no Novo Testamento os apóstolos impõem as mãos, aqueles que serão ministros ordenados. Também o povo judeu, ele impunha a mão sobre o bode expiatório, que era o bode que ia morrer em expiação dos pecados do povo, e depositavam naquele povo, naquele bode, ou melhor, os pecados de todo o povo. Então, quando eles pedem que Nosso Senhor imponha as mãos, eles pedem que aquele homem seja curado pela força de Cristo. Mas é bonito ver que Nosso Senhor tira ele do meio da multidão. Então, Nosso Senhor faz um monte de gestos que aparentemente para nós parecem estranhos e desnecessários. Para nós era estranho, mas para quem estava curado não era. Então, quando Nosso Senhor primeiro coloca as mãos no ouvido daquele homem, Nosso Senhor está pressupondo que aquele homem não entenderia o que ele falaria, porque era surdo, e aquilo que ele faria. Então, Nosso Senhor, ao tocar os ouvidos, demonstra que ali onde está a enfermidade daquele homem, vai ser tocado. Depois o Senhor pega um pouco da sua saliva e deposita na língua daquele doente. Para nós hoje, nós que temos manias de higiene muitas manias de higiene, e ainda mais que vivemos num mundo de pandemia, parece um pouco incompreensível esse ato, de tirar a saliva e colocar saliva na vida dos outros, na língua do outro. A saliva é o princípio do Espírito, é como o condensamento do Espírito de Cristo que passava para aquele homem, ou seja, a força de Cristo é colocada sobre a língua daquele homem. Então, Nosso Senhor diz que vai curar a surdez, que vai tirar o problema da fala. E então, Nosso Senhor orienta da onde que vem a cura. Não são desses rituais, mas vem de Deus. Que Nosso Senhor, Ele olha para o céu, então Ele ordena a doença, éfata, que quer dizer, abre-te. Este surdo, gago, ele é a imagem, muitas vezes, de nós, do nosso comportamento com Deus. Aquele que caminha, ele estava no meio da multidão, mas é incapaz de ouvir a palavra, e é incapaz de proclamar a palavra de Deus aos outros e na própria vida. É como que um cristão que... Fugiu a palavra agora, mas é como um cristão pela metade. Ele está incompleto, lhe falta algo essencial. Existe um tipo de surdez que ainda é pior do que a surdez física, que é a surdez da alma, surdez do espírito, que são aquelas pessoas que não querem conhecer a verdade, porque ao conhecer a verdade, elas vão ter que tomar uma atitude, e tomando uma atitude, elas vão ter que mudar radicalmente a própria vida. E talvez, quando eu digo as pessoas, eu posso dizer também nós. Muitas vezes a gente já disse, tem coisas que é melhor não saber, não é verdade? Mais vale a ignorância do que, quanto mais se sabe, mais lhe será pedido, então é melhor ficar sem saber algumas coisas, não é? É um tipo de surdez espiritual.
Quando nós aplicamos essa surdez à palavra de Deus, significa que nós não queremos moldar a nossa vida aquilo que o Evangelho quer de nós. Nós sempre temos um pouco ou muito, dependendo da pessoa e dependendo da generosidade do coração, de resistência à palavra. Às vezes, algumas coisas a gente acolhe com alegria, com felicidade, e aquilo ali a gente põe em prática. Tem coisas que a gente precisa ouvir 1, 2, 3, 4, 5 vezes para a gente se convencer, não, de fato isso é importante. E tem outras que mesmo a gente ouvindo, a gente fala, não sei, isso ainda não caiu no meu coração, não é verdade? Essa surdez impede que nós glorifiquemos a Deus. Esse homem, além de escutar aquilo que Deus quer dele, pela palavra, também não escutava aquilo que Deus queria a ele, nas inspirações de cada dia. Assim como nós também, nós pedimos de vez ou outra, luzes para Deus. Temos que tomar uma decisão importante. Às vezes vamos casar, às vezes queremos fazer um negócio, às vezes precisamos aconselhar uma pessoa. A gente fala, Senhor, coloca palavras no meu coração. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar com os ouvidos abertos a Deus. Eu tenho que estar desejoso de ouvir o que Deus vai falar. E ainda que aquilo que Deus me fale custe a minha vida, eu tenho que ouvir, acolher aquela mensagem e pôr em prática na minha vida. Depois, quando os nossos ouvidos se abrem e a gente começa a receber muito da palavra, a gente começa a anunciar a palavra. Porque a boca fala do que? O coração está cheio. Então, se você quer saber se com quem você convive, seja esposo, seja familiares, seja amigos, transborda da palavra, essa que aquela pessoa fala de Deus o tempo todo. À medida que Deus vai penetrando a nossa vida pela palavra, e a palavra vai moldando o nosso comportamento, nós nos tornamos anunciadores do reino. Primeiro, com o nosso testemunho de vida, que se conforma àquilo que nós ouvimos, mas também com o nosso pequeno apostolado. Surge em nós um desejo de levar os outros para Cristo, de levar não só poucas pessoas para Cristo, mas todas as pessoas que Cristo mesmo coloca no nosso caminho. O que teria sido deste enfermo se a multidão não tivesse levado ele para Jesus, para que Jesus impusesse as mãos? Ele seria curado? Ele seria liberto da sua enfermidade? Provavelmente não. Às vezes, meus irmãos, a gente fica com um pouco de receio de falar de Deus para os outros. Porque, meio inconveniente, talvez não sei se foi bom, não sei o quê. E a gente inventa 1001 desculpas para tranquilizar a nossa consciência. Mas talvez justamente aquele ato, ainda que inconveniente, era que o Deus estava esperando para transformar a vida daquela pessoa. Esse pequeno apostolado de dia a dia, de pais para os filhos, entre os casais, homem e mulher, falando de Deus um para o outro, entre amigos, coisas simples, que é um desejo que nasce do nosso coração, de levar aqueles que estão conosco para Jesus Cristo, para que Jesus imponha sobre eles a mão. Assim, quando nosso Senhor realiza esta cura, a multidão fica admirada, e ela elogia o ato de Cristo. Veja que Ele faz bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, e aos mudos falar. O que significa esta frase no final? É para nós um ato de fé em Deus. Que, se nós nos esforçarmos para levar para Deus aquelas pessoas que são surdas espiritualmente, que não querem ouvir a vontade de Deus, que reclamam o tempo todo, não sabem glorificar a Deus em palavras e em obras, se mesmo assim, diariamente, nós as levarmos a Cristo, primeiro pela oração, segundo pela nossa comunhão eucarística, às vezes que a gente comungar, a gente pode oferecer àquelas pessoas, Senhor, impõe as tuas mãos sobre fulano, sobre ciclano. Depois, um dia, também falando com fulano e ciclano, olha, você não tem uma vontade de ter uma experiência maior com Deus? De deixar Deus transformar sua vida? Quando nós fazemos isso, nos é garantido que estas pessoas também passarão a ouvir a palavra de Cristo, também glorificarão a Deus. Por quê? Porque a palavra as transformará.
Cristo as curará. Cristo tirará delas a sua incerteza. E quando acontece a cura de Deus, então começamos a ouvir a palavra e proclamá-la, começa também dentro de nós uma atitude de abertura. Qual que é a palavra que nosso Senhor diz quando Ele ordena a doença? Que palavra que é? Éfata, que significa? Essa atitude de abertura, quando a palavra nos cura, ela se encarna na nossa vida, no nosso relacionamento com o próximo. E aqui a gente entra, para finalizar, na segunda leitura, onde São Tiago diz que entre os cristãos não deve haver acepção de pessoas. Ele até conta um exemplo, uma historinha de um rico que chega à comunidade, muito bem vestido, é bem tratado, dão para ele um lugar ali na frente, fala para ele ficar à vontade. E chega um pobre, mal vestido, maltrapilho, fala, senta onde você quiser, ou pode sentar no chão mesmo, que é o lugar dos escravos e dos pobres. Entre nós não devemos ser assim. Quando nós estamos abertos ao Evangelho, nós estamos fechados aos preconceitos sociais, preconceitos de classe, de cor, porque nós começamos a tratar a cada um, não por aquilo que eles têm, mas por aquilo que eles são. E o que eles são? Filhos amados de Deus, como nós somos. Criaturas que saíram das mãos de Deus, como nós saímos. Criaturas a quem Deus espera no céu, como Ele espera a nós. Então, esta atitude de abertura pela palavra transforma a nossa vida, transforma o nosso relacionamento humano. E assim a gente começa a dar testemunho do Evangelho de verdade, porque nós começamos a ser verdadeiramente cristãos evangélicos. Possamos fazer um instante de silêncio, meus irmãos e irmãs, pensando e examinando a nossa consciência, onde que na nossa vida nós temos colocado resistência à palavra de Deus? Quais são as coisas que nós não queremos ouvir de Deus? Talvez uma missão que Deus nos queira dar, talvez um pedido de desculpas, talvez uma generosidade em um determinado serviço. Deus fala conosco o tempo todo. Nós muitas vezes não ouvimos porque não queremos. Em pé,